10 livros em um único vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os 10 principais livros sobre finanças que me ajudaram, né? E ainda hoje me ajudam. A maioria deles são livros que eu tive físico e não tenho mais. Tem alguns que eu ainda tenho, mas a maioria eu não tenho mais. Dei, troquei, pouquíssimos. Eu acho que nenhum eu vendi. Mas eu vou contar para vocês a minha experiência com cada um deles, o que eu acho, um resumo sobre as principais partes, e espero que esse vídeo não fique muito longo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ismael e esse aqui é o meu canal. Hoje eu vou falar sobre esses 10 livros sobre finanças que me ajudaram. E eu tô carregando aqui livros, porque no final eu vou mostrar esses livros aqui. E esses livros aqui, eu acho que só tem um na lista. Talvez não tenha nenhum da lista, mas são outros livros bem interessantes. Eu vou falar sobre cada um deles, mas deixa eu sentar aqui, me organizar com calma. Cuscuz está no fogo. Daqui a pouco eu vou tomar café. E deixa eu apoiar aqui o celular. E vamos para os livros. Bem, eu fiz uma anotação aqui, tá? Dos principais livros sobre finanças. Eu fiz essa nossa anotação. Deixa eu ver aqui. Dos livros que eu anotei aqui, eu acredito dos 10 livros que eu anotei, o físico deles eu só tenho um, que é o último da lista. Vou mostrar para vocês aqui qual é. Mas todos eles eu já li, tá? Eu acho que tem algum outro que eu só li por audição, no caso eu ouvi o audiobook. Mas aí quando eu ouço o audiobook, eu ouço várias vezes para compensar a leitura e tento sempre prestar atenção em cada parte do audiobook. E aí o que acontece? Vamos lá, vamos falar o primeiro. Primeiro livro da lista, Pai Rico, Pai Pobre. Cara, esse é o livro beabá, o livro inicial, eu acho, de quem está querendo se organizar financeiramente, entender alguns princípios básicos do mundo da finança, do empreendedorismo. Tá? No livro Pai Rico, Pai Pobre, o autor, né, Robert Kiyosaki, conta a experiência dele com o desejo de enriquecer. Daí ele fala que teve 2 pais, um pai era o pai de sangue dele e o outro pai era o pai do amigo dele, o Mike. O pai do amigo dele e o pai dele, ambos os pais, estavam no mesmo patamar financeiro em relação à condição de vida, em relação a status. Eles estudavam na mesma escola, tinha em média assim, tinha mais ou menos o mesmo padrão de moradia e gastos. Só que o pai dele era apegado ao trabalho funcional, CLT, pelo governo, professor. Já o pai do Mike, que era o segundo pai, ele estava com alguns negócios, era empreendedor, mente investidora. E a mentalidade desses 2 pais era totalmente diferente. Daí, Robert Kiyosaki fala sobre o que cada pai ensinava e ele fala também do que ele decidiu seguir. Então, ele fala os princípios de cada pai. Bem, tem coisas aqui nesse livro que eu acho extremamente importantes. A primeira coisa é você não trabalhar pelo dinheiro, e sim fazer o dinheiro trabalhar para você. Claro que em outros livros já se fala dessa abordagem, mas esse livro deixa essa abordagem bem clara, didática, numa linguagem bem entendível, né? E é por isso que eu acho ele o básico, assim, o livro inicial. Eu acho que qualquer pessoa que está querendo desenvolver habilidades financeiras deveria ler. Outra coisa interessante sobre esse livro é a noção de ativo e passivo de forma diferente do que é mostrado na contabilidade. Então, se você estudar sobre passivo e ativo, né, no mundo contábil, você vai ver conceitos bem complexos. Já Robert Kiyosaki, nesse livro, define passivo como aquilo que bota dinheiro no seu bolso
ativo no caso. Define ativo como aquilo que bota dinheiro no seu bolso e passivo como aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então é algo bem simples. Tudo aquilo que você compra, que você investe e tem a capacidade de trazer mais dinheiro é ativo. Já passivo é aquilo que você investe, compra e nunca bota dinheiro no seu bolso, só suga seu dinheiro. Daí essa ideia é bem importante, né? É bem base de quem quer enriquecer. E eu venho aplicando isso na minha vida, né? Então a gente fica pensando, será que isso é um ativo ou um passivo? O Roberto fala que o segredo básico, né? O básico de quem quer enriquecer e prosperar é você comprar ativos. Sempre comprar ativos, e esses ativos precisam ser geradores de renda. E com essa renda, aí sim você compra os artigos de luxo. O problema da maioria das pessoas que começam a vida é que fazem financiamento para uma casa, financiamento para uma moto, um carro, daí elas assumem um passivo. Ela compra algo que suga todo mês uma certa quantia do seu bolso. E o que acontece é que essa pessoa começa a ter essa mentalidade de sempre se endividar para conquistar algo. E eu achei esse livro bem interessante. Tá, o segundo livro que eu botei aqui é do mesmo autor. Na verdade, eu li esse segundo primeiro do que o Pai Rico, Pai Pobre, e foi ele que me fez ler Pai Rico, Pai Pobre. O segundo é O Negócio do Século XXI. O que acontece é que eu estava no Instagram postando um livro que eu estava lendo. Na época eu lia muito livro cristão, né? Da época que eu era muito voltado à espiritualidade. Daí eu postei um livro e abri uma caixinha de sugestões de livro. E um colega não apenas sugeriu a leitura do Negócio do Século XXI, como me deu o PDF. Aí eu li o PDF na época, no notebook. E aí o que acontece? Algo no começo do livro mudou minha vida. Eu vou falar sobre o que é. No caso, o Negócio do Século XXI é voltado para marketing multinível. E eu já tive algumas experiências em vídeos posteriores. Eu vou falar da minha experiência com marketing multinível, mas para resumir esse livro, o que me impactou no começo foi a divisão de geração de renda. Robert, nesse livro, fala de 4 formas de geração de renda, que ele nomeia como quadrantes, né? Ele coloca o quadrante do trabalho, o quadrante do empreendedorismo, donos de negócio, tá? Então, funcionários, donos de negócio. O outro quadrante é investidor e autônomo. No caso, a ordem é a seguinte: funcionário, autônomo, donos de negócio, que é empreendedor, né? Empresários. E o outro quadrante é investidor, tá? Daí o que acontece? Ele fala que 2 desses quadrantes correspondem a 95% da população do mundo. E os outros 2 correspondem a 5%. Só que 95% do dinheiro no mundo está na mão dos 5%, que são apenas componentes dos 2 quadrantes, que é dono do negócio e investidor. Então isso me chamou a atenção, cara. Eu pensei, e ele fala sobre a questão de mentalidade. Ele fala que estar nesses quadrantes não é simplesmente uma escolha de geração de receita, é uma questão de mentalidade. Não é simplesmente, eu vou escolher ser empresário. Não. Ninguém vai para a escola, acorda. Claro que tem suas exceções, mas a maioria das pessoas que vão para a escola, que frequenta, nenhuma delas diz assim, pelo menos na minha época, né? Nunca vi um amigo meu dizer assim, eu vou ser um empresário, eu vou montar negócios. Não. Já é doutrinado a pensar em qual trabalho você vai desenvolver para a carreira de funcionalismo, né? Principalmente prestada para os empregos convencionais da sociedade. Então o que acontece é que eu me senti enganado quando eu li esse livro. Me senti enganado pela sociedade, me senti enganado pela minha família, me senti enganado
pelo sistema religioso, pelo ensino, e eu decidi mudar. Então isso mudou minha vida. Eu decidi sair. Eu era uma pessoa que estava estudando no Instituto Federal para me tornar um técnico e trabalhar no emprego convencional. Daí eu disse, depois que li esse livro, eu disse, cara, eu não quero isso para minha vida, porque eu vou ser preso ali no sistema. Eu quero empreender, eu quero ser investidor. E como o Robert Kiyosaki nesse livro fala muito Pai Rico, Pai Pobre, então eu decidi ler também Pai Rico, Pai Pobre. Tá, e agora eu vou pro terceiro livro. O terceiro livro é Os Segredos da Mente Milionária. Esse livro aqui é muito interessante, porque ele fala muito de mentalidade. Então, uma das coisas interessantes que eu li nesse livro, e lembro agora para falar para vocês, é sobre a opção de escolher trabalhar por resultado e não por um salário. Ele fala que mesmo que você ganhe muito menos do que se você trabalhasse por um salário, escolher trabalhar por resultado te motiva e te faz com que você foque no seu crescimento. Você vai entender mais suas habilidades, você vai conseguir desenvolver mais suas habilidades e entender melhor como é que o mecanismo de receita da empresa funciona, como é que funciona a questão da empresa fazer dinheiro, gerar dinheiro. Isso está muito associado ao princípio que Robert Kiyosaki fala no livro Pai Rico, Pai Pobre, de não trabalhar por dinheiro, e sim fazer o dinheiro trabalhar por você. Isso daí vai contra muita gente. Eu lembro que quando eu comecei a falar isso dentro da minha família, o pessoal disse, pô, velho, tu tá doido, não sei o quê, tu vai trabalhar sem ser por dinheiro, tu vai trabalhar pelo que e tal. Hoje eles me respeitam mais, claro, né? Porque a gente acaba que vai, ao longo do tempo, assumindo uma posição de respeito quando mostra resultado. Mas isso é muito intrigante no pensamento convencional. E o que Terrave, né, traz nesse livro O Segredo da Mente Milionária é muito bom. Outras coisas que ele faz, que ele fala também no livro, chama muita atenção, mas eu acho que esse é o principal e eu vou falar de forma mais breve por causa do tempo, né? O quarto livro é O Homem Mais Rico da Babilônia. E eu tinha esse livro físico, eu lembro muito bem que eu li o livro físico, fiz várias anotações, mas teve um colega que, na época que eu era solteiro, ele demonstrou muito interesse. Daí eu fiz uma troca, ele me deu um livro dele e eu dei esse livro. Eu acho que foi isso. Mas enfim, o interessante desse livro é que ele fala de conceitos básicos de finanças pessoais e administrativas, mas sem ser algo teórico, né? Sem ser algo totalmente teórico. Ele mostra exemplos práticos. E eu acho que esse livro se adequa muito bem para pessoas que gostam da Bíblia, porque lembrando que eu não estou aqui comparando a Bíblia, tá? A Bíblia é o livro que é supremo, né? Mas eu estou comparando os livros aqui feitos por autores daqui, né? No caso, autores vivos ou mortos, mas que não são religiosos, tá? Mas vamos lá. O Homem Mais Rico da Babilônia traz histórias, seja reais ou não, mas histórias que torna a leitura bem gostosa de ser lida. E para quem gosta da Bíblia é algo interessante porque são histórias dos tempos antigos. E é muita pegada bíblica, né? Porque a Bíblia tem isso. Se você parar para ler, você vai ver que as histórias da Bíblia traz muitas coisas dos tempos antigos, e no livro O Homem Rico da Babilônia faz isso. Começa basicamente com duas pessoas indagando-se porque estavam na vida que estavam, né? Porque continuavam na vida que estavam e tiveram a incrível ideia de questionar, de se perguntar, de ir atrás de um homem chamado Arcade, que era o homem mais rico da Babilônia, para entender como ele fez para chegar onde ele estava. E
é muito interessante. Ele conta, né? Arcade conta os princípios. O começo do livro é muito interessante. Ao longo do livro vai falando de outras histórias bem interessantes, de pessoas que saíram da situação de escravas, né? Com dívidas e deram uma reviravolta na sua vida. Já foi desligado, pensei que estava ligado ainda. Enfim, esse livro é muito rico mesmo. Cara, eu acho que a coisa principal que eu aprendi nesse livro, porque é muita coisa interessante, sabe? Esse livro eu li demais. Como eu falei para vocês, meu livro físico era cheio de blocos de anotações. Mas eu acho que a coisa principal é sobre a indagação, sabe, do começo. Marcou muito minha vida, porque eu acho que muitas pessoas são conformadas com a realidade delas, são conformadas com o que aprenderam com os pais, e esse livro traz muito sobre isso, sobre a questão da indignação, de você questionar. No livro Os Segredos da Mente Milionária, que eu falei anteriormente, Terravo fala isso também, da reprogramação mental, de muitas coisas que os pais falaram. Ele até dá um exemplo de uma mulher que cortava a galinha, se não me engano, se vocês lembrarem talvez e souberem, eu estiver errado, me corrijam, mas ela cortava de uma certa forma e perguntaram ela por que ela cortava assim, né? Daí ela disse que cortava assim porque era o certo a ser cortado assim. Mas aí a pessoa disse, não, isso não é o certo, assim, não se corta assim. Então ela responde que corta assim porque sempre aprendeu assim, sempre foi assim, e veio desde da mãe dela. Daí foram questionar a mãe dela por que ela cortava a galinha assim, daquele jeito, e a mãe dela falou que era assim porque tinha que ser assim, porque aprendeu com a mãe dela que deveria ser assim. Aí questionaram a pessoa mais velha, mais antiga, mais velha de idade e tal, quase morrendo. E a pessoa disse que simplesmente cortou assim porque a panela era pequena e cortava assim para caber na panela. Então veja que tem muitos conceitos que as pessoas desenvolvem, que as pessoas acham que são extremas verdades, que são inquestionáveis, que lá no passado, questão dos pais, né, questão dos antecedentes dele, teve um motivo intrínseco muito simples, muito básico, mas aí elas desenvolveram isso como se fosse algo natural, né? E é isso. Cara, o quarto livro é do 1000 ao Milhão, e eu também tinha ele físico. Eu lembro de ter dado ele a um amigo que mora até perto, de repente ainda está com ele. Do 1000 ao Milhão, Tiago Nigro. E esse livro é interessante porque, basicamente, no livro ele fala de 3 coisas para enriquecer, né? Você gastar menos, você investir melhor e você ganhar mais. E aí, esses 3 pilares é abordado, desenvolvido ao decorrer do livro. E eu acho que isso é o principal conteúdo do livro, esses 3 pilares. Né? É muito interessante a leitura, eu recomendo que vocês leiam. Outro livro é Me Poupe, da Natália Arcuri. Eu acho interessante a forma como ela... Das coisas mais interessantes que eu li no livro é a forma como ela valoriza o suor do trabalho dela. Né? No caso, como ela valoriza o dinheiro dela. Eu acho que as coisas que eu mais aprendi no livro foi estratégias de pedir desconto, de comprar melhor, de você saber lugares específicos. Ela fala muito questão de roupas que você pode comprar mais barato, e etc e tal. Então esse livro é interessante, mas o pensamento dela eu não concordava muito bem, mas depois com o tempo eu parei para pensar que realmente isso é muito importante, velho. Você saber valorizar, você na hora da compra saber pedir desconto. Isso aí tem gente que não gosta, mas eu aplico isso. O 6º livro é A Psicologia Financeira. Eu também tenho esse livro físico. Eu preciso mudar isso, velho. Eu empresto muito livro para muita pessoa. O que acontece? Esse meu livro físico, eu acho que eu emprestei para o meu irmão. Na verdade, eu tenho certeza que tá com o meu irmão, mas eu não sei se eu emprestei, eu dei a ele, sabe? Eu lembro que ele me pediu para ler, mas A Psicologia Financeira é um dos livros que tem se tornado febre nos dias atuais, né? E o principal aspecto que eu li e achei
bem interessante é a questão de você olhar, por exemplo, uma Ferrari e você admirar a Ferrari. Mas você não admira o cara que está dirigindo a Ferrari. Muita gente olha para um casarão de, pô, vai, que casa do caramba. Mas não admira a pessoa que comprou a casa, a pessoa que conseguiu ter o capital para morar naquela casa. Então, eu depois comecei a mudar isso, né? Porque eu era assim. Eu admirava uma moto que passava, uma moto da poxa. Mas e a pessoa que está pilotando, velho? É muito mais valiosa, é muito mais importante olhar para a pessoa, admirar a pessoa, se conectar com a pessoa. Gera muito mais resultado do que você focar no objeto. Sabe? Porque a pessoa que conquistou, ela tem capacidade de conquistar muito mais. E você aprender como ela conquistou aquilo vai te dar capacidade, né? Vai te clarear para que você possa também conquistar. Então isso é o principal processo. Vou me apressar porque já faz 20 minutos de vídeo. O 8º livro é O Milionário Mora ao Lado. Isso aqui é bem interessante porque o autor faz uma pesquisa de todos os milionários e ele traz dados que com certeza vai de contra o que a maioria das pessoas pensa. Leiam, porque só lendo vocês vão ver. São dados interessantes, questão de com que carros eles andam, qual estilo de casa, a região que os milionários moram. E aí o que acontece? Muito dos milionários, a maioria, são simples. São pessoas que têm carros simples, que moram em casas simples. E daí a gente traz a conclusão de que, cara, as pessoas que mais esbanjam, elas, na maioria das vezes, são as mais endividadas. Elas não têm patrimônio líquido, né? Elas têm um patrimônio líquido pequeno em relação à dívida dela. Então, não se iludam, sabe? O que importa mesmo é o patrimônio líquido. E pense em riqueza. Eu tenho vários livros de Napoleão Hill, tá? Ó, deixa eu pegar aqui. Tem 1, 2... Eu tenho 3 aqui. E eu acho que de repente pode ter mais que eu não tenho achado. Eu tenho esse aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo. Eu tenho esse aqui, A Escada para o Triunfo. E eu tenho esse aqui que é mais grossão, que é como se fosse um aglomerado de livros dentro dele, que é A Lei do Triunfo, Napoleão Hill. Ele é mais grossão, tá vendo? Tá? Então, esses livros aqui são leituras rápidas, leituras fáceis. Principalmente esse Mais Perto do Diabo, né? A versão minimizada dele, mas tem um livro maiorzinho. E esse aqui é bem interessante também. Eu não vou ter tempo de falar sobre eles agora. Posso falar em vídeos posteriores. Esse livro aqui, ó, tá assim, porque eu tenho um filho, né? No livro anterior ele até apareceu, meu filho de 2 anos. E aconteceu um incidente. E aí ele rasgou. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que se conformar. Daí o que acontece? Cara, esse livro é cheio de anotações. Anotações. Eu gosto assim, velho. Eu gosto de fazer anotações. O que me prova, eu não lembro. Mas o que me... anotações aqui. O que me dá... tem muitas anotações. O que me dá a entender que eu li ele todo. Na verdade, eu li ele todo, tá? Anotado até o final aqui. Super anotado. Eu li ele todo. Na verdade, todos os livros aqui eu li ele todo, com exceção desse aqui, ó. Desse aqui, Das Dívidas à Prosperidade, porque esse livro eu ganhei recentemente e eu posso depois falar da história de como eu ganhei esse livro, né? Foi uma história bem interessante. Tá? Mas é isso. O último livro é A Bola de Neve, de Warren Buffett. Esse livro aqui é grossão. Cara, é a biografia do maior investidor do mundo. E aí o que acontece? Eu achei bem interessante. Porque nesse livro ele fala de como foi o começo dele comprando ações e ele fala voltado à Bolsa de Valores, né? E é isso, cara. Eu vou encerrar esse vídeo. Não posso demorar mais, né? Fazer 25 minutos de vídeo. Mas tem outros livros aqui, ó, que eu não botei e são extremamente importantes. Aqui, ó, A Ciência de Ficar Rico. Esse livro aqui, A Ciência de Ficar Rico, é muito na pegada de Napoleão Hill, né? Fala muito de mentalidade, de visualizar, de você... de Wallace. E ele é basicamente o livro inicial, assim, sabe? Mais antigo, vamos dizer assim. Tem esse aqui, ó, de marketing multinível, como ficar rico multinível, que foi minha esposa que me deu. É de Luca Battistoni. É um influenciador que tá vivo. E tem esse aqui, Pense Grande nos Negócios e na Vida.
Eu li ele já todo também. E é de Trump, Donald Trump. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.